Hoje vamos conhecer a trajetória do professor Luiz Cláudio Fernandes. Ele nos conta como descobriu a paixão pela biologia, pelas pesquisas científicas e pela gestão da nossa universidade. E ainda fala sobre seus projetos futuros. Saiba mais a partir de agora. Então, eu nasci em 8 de novembro de 1960, numa cidade chamada Marialva, que não é muito bem conhecida. Ela fica a 8 km de Maringá, que aí sim todo mundo conhece Maringá. Fiz todo o meu ensino fundamental e médio em escola pública. O que foi interessante durante a minha infância eu sempre tive uma curiosidade para coisa envolvida em ciência. Então, os meus amigos sempre estavam jogando bola, eu era péssimo, até hoje sou, e eu curtia ler enciclopédia. Então, foi lá que eu descobri como é que era formado um iceberg, como é que a vida social dos animais acontecia. E talvez isso tenha dado, eu acredito, da minha natureza, no futuro, enquanto adulto, procurar a vida, não apenas de professor, mas também ser pesquisador. Terminando o segundo grau, calhou justamente na época que o meu pai, que é alfaiate, resolveu vir para Curitiba. E essa vinda para Curitiba foi importante, porque eu fiz o cursinho e escolhi biologia. Quando eu comecei a fazer o cursinho, a minha família não era de posse, eu comecei a trabalhar no antigo Bamerindos, e era lá na Vila Auer, eu morava no Cristo Rei, portanto eu tinha que ir a pé, perto ali da rodoviária, subia toda a 7 de setembro, chegava no antigo Cefet, pegava o ônibus e ia até a Marechal Floriano 5.500. Trabalhava das 7 da noite a 1 da manhã e depois voltava de manhã para fazer a universidade. Foi importante porque até mudou a minha personalidade, ou seja, você não consegue nada se não houver trabalho árduo. Então, o fato de eu ter feito uma universidade pública de graça no período diurno, né, o Bamerindos me permitiu trabalhar à noite e o recurso que eu ganhava do banco me permitia, além de ajudar a comprar os livros que eu precisava para a minha formação, também ajudar a pagar as contas da minha família. Foi gratificante, eu diria. Eu terminei a biologia em 1985, e aí tem um fato que é curioso. Quando me apaixonei por fisiologia, durante 2 anos consecutivos eu fui monitor, né? E na minha cabeça, aquele volume de informação que eu tinha de fisiologia era suficiente. Quando eu fui fazer o teste seletivo em São Paulo, melhor dizendo, em Ribeirão Preto, o primeiro, eu basicamente falhei imensamente. E isso, eu diria que me machucou muito, porque eu sendo monitor e eu não ter passado no exame, acho que pegou meu brio. Acho que não há outra explicação. Qual foi a consequência disso? Eu retornei e durante 6 meses eu li o livro do Guyton, que era o livro, até hoje, é um livro básico e importante, e ele tem mais de 400 páginas. Eu li em 6 meses esse livro de A a Z 3 vezes. Tanto que, quando eu fui fazer o exame, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão Preto, eu passei com a maior nota até a época, né, porque eu literalmente comi o livro. E nisso, estava retornando ao Brasil em 88, o professor Rui Cury, que é o meu mentor e tutor até hoje, eu digo, e trouxe uma linha de pesquisa nova que era estudar o papel da insulina, portanto o hormônio, no estabelecimento de caquexia na doença chamada câncer. E esse projeto que ele trouxe, foi o que levou a minha carreira científica até hoje. O meu mestrado eu terminei ele em 89, aí eu fui para o doutorado. Em 92 abri um concurso na Federal, no departamento, eu fiz, passei. Aí também eu tenho uma gratidão muito grande com o departamento, em particular na pessoa do professor Damiani, o chefe do departamento, onde eles concentravam as aulas em
um mês e meio, e o resto do semestre o departamento me liberava para ir terminar a parte experimental da minha tese de doutorado. Como qualquer cientista, terminado o seu doutorado, inicialmente é extremamente importante que a gente vá para um pós-doutorado. Dali para lá, 2 pós-doutorado, eu achei que era suficiente, que eu estava com uma boa bagagem de formação, e isso serviu para que eu tivesse hoje, dentro do meu currículo, um grande contingente de alunos de orientação já concluídas de mestrado, doutorado, bem como de pós-doutorado. O meu destino para gestão acadêmica foi até interessante, né? Eu era o típico rato de laboratório, né? Então, sala de aula, laboratório, e saiu do laboratório, sala de aula. E eu me queixava que a Federal do Paraná, como qualquer órgão público, era extremamente burocrática. E eu fazia essa queixa com frequência para o meu supervisor, o professor Rui Cury da USP. Aí eu me recordo que nós estávamos conversando, eu já pela enésima vez, falando, pô, a universidade é muito burocrática, para comprar isso, comprar aquilo outro, demora, tal. Ele me olhou dando risada e falou a seguinte frase: ué, se você reclamar tanto, por que você não pega um cargo e tenta mudar? Aquilo me deu eu diria, um impacto, né? Eu falei, óbvio, né? É muito fácil ficar se queixando, mas não fazer nenhum movimento ao contrário. A partir daí, eu fui chamado, então, para a chefia de departamento. O próximo passo, o professor Rodney Cavicchioli, amigo meu, me convidou para, junto com ele, para nós fazermos, que estávamos atrasadíssimos, a reforma do currículo da biologia. Aí percebi também que o cargo de coordenador do curso é extremamente árduo, porque a estrutura departamental, do ponto de vista administrativo, ela é interessante, mas do ponto de vista operacional, para os cursos é muito complicado. Eu sempre tive opinião forte, sempre, pode ser uma qualidade ou não, eu sempre falei o que eu acho. E nisso a Márcia, diretora à época, ela me chegou e falou, Luiz, você tem talento, você tem característica de líder, né? Você tem que pensar em talvez ser diretor. Eu fiquei né? Então eu fiquei meio uma situação, será? Porque é um desafio, né? Então assim que a professora Márcia foi alçada ao cargo de vice-reitora, o professor Marcelo Aranha saiu candidato à direção do setor e me convidou para ser vice-diretor. E portanto, o professor Marcelo Aranha e eu estivemos à frente, ele como diretor e eu vice, de 2006. Aí, no meio de 2009, a esposa do professor Marcelo Aranha passou num concurso em Palotina. E ele pediu, portanto, remoção para Palotina para acompanhar a esposa. Coisa de família, né? Aí eu e ele exoneramos e, portanto, eu saí na qualidade por cargo de direção e convidei o professor Fernando Mesader para ser o meu vice. Tá? Isso era até uma estratégia boa, porque no setor, hoje nós temos 4 cursos, mas à época nós tínhamos apenas 3, que era a biologia, a educação física e a biomedicina. E de fato, a vinda do professor Mesader foi importante para mostrar essa união do setor. Saí, eu e o professor Mesader, para concorrer novamente em 2014 e fomos eleitos novamente. Nesse momento nós tivemos uma chapa, foi muito bom, uma eleição onde foi discutido ideias, né, foi muito bacana. Eu diria que eu, enquanto aluno dessa universidade, professor desse setor, ter ocupado o cargo máximo desse setor é a maior gratificação que eu posso ter tido para mim. Eu conheci a minha esposa, a professora Kátia, do Departamento de Biologia Celular, na pós-graduação. Ela foi aluna e, por acaso, não era aluna minha, por acaso começamos a sair, nos identificamos e namoramos, noivamos, nos casamos e hoje temos 2 filhos, Maria Eduarda com 9 e Rafael Augusto com 6. Constituição de família é uma coisa extremamente importante e isso também dá um impacto
na questão da gestão e na questão da pesquisa, porque a exigência dos filhos é interessante. Então, esse é outro desafio também que eu falo para quem é professor, pesquisador e para quem é gestor. Esse saber balancear essas relações. No final de semana, obviamente, os filhos não estão na escola, sempre querem a presença dos pais. E a coisa que eu mais gosto, e sempre foi, acho que desde de pequeno, é assistir filme ou séries de televisão. Então, sento com meu filho, bacia de pipoca, assistindo, e basicamente eu sou louco por filmes de ficção científica. Não perco um filme da DC ou um filme da Marvel, né? Ainda compro o Blu-ray para ficar em casa, que eu gosto de assistir de novo, né? Sou fascinado. E em relação à leitura, além da leitura científica, que nós, para nos mantermos atualizados, temos que fazer, eu tenho uma característica interessante que eu, por ter sido sempre questionador, eu gosto de coisas esotéricas. Então, eu acho que a questão que eu mais procuro, assim, e que a pergunta que talvez todo ser humano faz é: da onde que nós viemos? Porque quando eu procuro ver a história do ser humano no planeta, e a gente encontra históricos, assim, hoje com registro até 6.000 anos. Só que a gente tem em livros antigos dizendo como ele transpassa essa era, mas a gente só tem registros hoje, bem definidos até aí. A parte da religião, para mim, eu cresci no interior do Paraná, então fiz catequese, então fui doutrinado dentro da Igreja Católica. E, obviamente, domingo, escola dominical, tínhamos que fazer e tal. E eu sempre gostei. Eu acho a Bíblia um livro muito bacana, tanto do ponto de vista histórico, geográfico, social, do que se fazia, quem determina o que e como. E sempre, meu pai tinha uma dificuldade, porque eu sempre fui questionador, né? O conceito de religião, quando eu vejo na Bíblia, por exemplo, que eu gosto de ler sempre sob essa ótica histórica, etc., não? É interessante. Então, eu acredito que exista, acho que por falta de um termo mais adequado, né? Eu chamo de criador de tudo. Eu acho que com a idade as coisas vão mudando, então algo dentro de si vai procurando algo que é, eu diria, espiritual mesmo, né? Então eu acredito que tenha isso que criou o universo, mas eu, enquanto indivíduo, não sou agnóstico, não sou ateu, eu acho que tem uma força maior. Então quando eu vejo um planeta desse jeito, né, as coisas como caminham, você pega uma máquina, ela gasta 80% dela para funcionar 20%. E a gente pega o corpo humano, é uma coisa que é espetacular, né? Então, algo tem que ter feito isso. Eu indo para o exterior, inicialmente para a Inglaterra, né? E aí os países estão muito próximos, né? Eu comecei a ver as características de cada povo. Então, por exemplo, o inglês é extremamente polido, né? A não ser que ele tomar umas e outras, ele fica alterado e tal, mas como nação, desde criança até o pessoal adulto, por mais que eles tenham divergências, mas é numa polidez que é espetacular. E é algo que eu aprendi muito com o inglês, que eu vejo raramente no Brasil, né? Qualquer frase, eles terminam com please, né? Por favor. Aqui, se a gente prestar atenção, geralmente as pessoas, elas não têm o hábito de, no final de uma frase ou no início dela, usar o por favor, né? E a outra coisa que eu também percebi no inglês, eles dizem sempre algo, te fazendo uma pergunta. Então aqui, eu estou aqui com vocês e eu falo assim: João, fecha a janela. Eu estou praticamente te ordenando. O inglês fala: João, você poderia fechar a janela? Você se importaria de fechar a janela? Então sempre é algo extremamente gentil, né? Indo para a França, a coisa já muda um pouquinho, né? Quer dizer, você atravessa o Canal da Mancha e o francês, nesse lado, ele não é tão gentil igual o inglês. Eu não estou dizendo que o povo inglês é melhor, nada disso. Estou dizendo só como características de cultura de povo. Isso
me causou um impacto muito bacana. Eu achei extremamente interessante. Como eu gostava muito dessas coisas antigas, gostava de assistir filme assim que eram épicos, né? Então assistia o Colosso de Rhodes, até um filme hoje tá lá, gigantão, 30 metros. Eu vou para a Ilha de Rhodes, fui conhecer Rhodes, tá? Aí chegou lá, aí tinha os 2 pilares onde havia, né? Fizeram aquilo lá, 30 anos depois teve um terremoto e caiu o gigante dentro do mar. Tá? É interessante quando a gente vê no planeta todo as características das pessoas, né? O quão diferente nós somos, e essa diferença é o que nos aproxima enquanto espécie humana. Então, quanto mais diversificado uma nação eu diria que para o funcionamento dela é melhor. Então, eu me recordo muito bem, eu estava no conselho, o primeiro ato que a professora Márcia fez, convocou todo mundo e nós temos que preparar o setor. Então, nós fizemos dentro do planejamento do setor, quais eram as 50 metas que nós íamos tentar alcançar num intervalo de tempo. Ou seja, não era numa gestão, né? Num planejamento. Essas 50 metas foram revistas na minha gestão em 2012. Quem estava coordenando tudo isso era o professor Mesada. Então, foi visto daquelas 50 metas que nós havíamos propostos, quais haviam sido já contempladas, umas que já não eram prioridade A ou B, e foram feitas, como qualquer planejamento tem que ser feito. Então, fizemos isso em 2012. Então, e a preocupação que nós tivemos aí, a professora Márcia, a professora Marcela Aranha, agora eu, foi primeiro, incentivar sempre a geração nova de professores a participarem da gestão, desde a chefia de departamento, coordenação de curso, porque algumas pessoas têm alguns talentos gerenciais, às vezes elas não sabem, então cabe a nós departamentos detectarmos e chamarmos essas pessoas. Terminando o meu mandato, a minha ideia é voltar àquilo que eu tenho mais talento, eu acredito, que é para as minhas orientações de pós-graduação e voltar para a sala de aula. Eu sempre dei aula na medicina, nesses anos outros professores assumiram, está muito bem suprido a medicina, fantástico, e o curso que eu ajudei a montar, e eu tenho um carinho especial, é biomedicina, já conversei com o departamento para eu poder então retornar à sala de aula, em particular na biomedicina, que foi um curso que nós montamos com viés de formar professores universitários e cientistas. Então isso vai bem ao encontro do que eu quero. E, por incrível que pareça, eu posso me aposentar em agosto desse ano. Mas eu sempre trago comigo a seguinte questão. Eu, enquanto professor, se eu perder o entusiasmo de ir para uma sala de aula, ou seja, eu não vou porque eu quero ir, eu vou obrigado, eu tenho que me aposentar. Então, se eu perco a fagulha, né, daquele desejo de chegar para os meus alunos e passar para eles a riqueza que é o conhecimento, eu, no primeiro momento, eu me aposentaria, abriria espaço para o pessoal novo e ficaria, caso eu ainda tivesse a fagulha da pesquisa, como professor sênior, né? Assim que eu não tiver mais vontade de fazer pesquisa e ensino, eu acho que eu devo abrir espaço, porque professor não pode se dar ao luxo de ter tempo de aposentadoria e ficar na universidade e perder o entusiasmo. Essa é a pior coisa que acontece. Então, a responsabilidade nesse momento é extremamente importante. Para saber de tudo o que acontece no setor de ciências biológicas, acesse o nosso site e curta a nossa página no Facebook. Até mais!